O brilho dos lustres pairava sobre o salão de baile, a luz cristalina espalhando-se pelos pisos de mármore polido e o eco de taças tilintando. Meu pulso acelerou no momento em que meu marido, Ethan, inclinou-se em minha direção. Sua voz cortou agudamente o riso ao nosso redor. "Darcy", disse ele, baixo o suficiente para que só eu pudesse ouvir. "Como está o carro que deixei na garagem?" Meu sorriso vacilou. Olhei para ele, confusa. "Que carro? Antes de começarmos, deixe um comentário e diga de onde você é e de qual cidade está assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo inteiro, não se esqueça de nos dizer o que você faria nesta situação. Seja honesto, diga-me nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários. Vamos começar." O ar estalou como um chicote. Sua expressão endureceu instantaneamente. Seus olhos azuis, geralmente calmos, tornaram-se aço. A música, a conversa, as taças de vinho, tudo se embaçou enquanto ele desviava o olhar de mim e fixava o meu irmão mais velho, Ryan, que estava do outro lado do salão, banhando-se em atenção com aquele sorriso presunçoso. A mandíbula de Ethan apertou, sua voz, agora alta, cortou a festa como uma lâmina. "Entregue as chaves." O salão ficou em silêncio. Dezenas de cabeças se viraram. Garfos pararam a meio caminho da boca. O sorriso de Ryan tremeu, mas ele tentou disfarçar, erguendo sua taça. "Não sei do que você está falando, Ethan." "Não!" Ethan cortou, seu tom afiado o suficiente para fatiar o ar. Ele deu um passo à frente, ombros quadrados, a festa inteira observando como se uma peça de teatro tivesse subitamente eclodido diante deles. "Darcy nem sabia do carro. Isso me diz tudo o que preciso. Onde estão as chaves?" Meu peito apertou enquanto eu olhava entre eles, o calor subindo ao meu rosto. "Ethan, o que está acontecendo?" Sussurrei, mas sua mão roçou a minha brevemente, firme, aterrando. Seus olhos nunca deixaram meu irmão. Ryan riu, embora o som tenha rachado. "Olha, se é sobre aquele carro." "Aquele carro?" A voz de Ethan trovejou agora, ecoando pelas paredes do salão. "Aquele que comprei para minha esposa de presente? Aquele que você decidiu se servir?" Suspiros percorreram a multidão familiar. A taça de vinho da minha mãe bateu na mesa. Meu pai se mexeu desconfortavelmente, seus lábios apertados em uma linha dura. Ninguém falou. Ryan pousou sua bebida, finalmente mostrando uma lasca de nervosismo. "Estava ali", murmurou ele. "Ninguém me disse que não podia." "Você o pegou sem pedir." Ethan o interrompeu friamente. "Isso se chama roubo." Um silêncio pesado caiu. A palavra roubo ecoou como um tapa pelo salão. Meu estômago revirou de humilhação. Raiva e confusão ao mesmo tempo. Meu próprio irmão roubando de nós. E aqui estava, desvendando-se na frente de todos os parentes, todos os supostos amigos da família. Ryan endireitou-se, tentando inflar o peito. "Isso é ridículo! Somos família! Famílias compartilham." Ethan riu uma vez, agudo e sem humor. "Você não compartilhou, Ryan. Você roubou e fez isso pelas costas da sua irmã, esperando que ela parecesse estúpida quando eu perguntasse a ela. Isso não é família. Isso é traição." Eu congelei. A palavra me atingiu mais forte do que eu esperava. Traição. Eu já a tinha sentido antes em fofocas sussurradas sobre mim, na maneira como os parentes me dispensavam como a quieta que nunca se defendia. Mas ouvir isso declarado em voz alta com Ethan me apoiando na frente de todos, meu coração batia nos meus ouvidos. O rosto de Ryan ficou vermelho, sua voz rachando enquanto ele tentava salvar as aparências. "Você está exagerando. É só um maldito carro." Ethan se aproximou, sua voz como gelo. "Não, Ryan. É sobre respeito. E hoje à noite você mostrou que não tem nenhum." A multidão sussurrou, mexendo-se em seus assentos. Vi minha tia cobrindo a boca. Meus primos se inclinando ansiosamente, famintos por drama. Minha mãe sibilou baixinho.
Ethan, por favor, não é hora. É exatamente a hora, Ethan retrucou. Sua mão roçou a minha novamente, mas desta vez não foi apenas aterrador. Foi protetor, como se ele quisesse que eu soubesse. Não vou deixar que te humilhem de novo. Meus lábios tremeram enquanto eu olhava para meu irmão. Eu podia sentir todos os olhos no salão pressionando sobre mim, esperando que eu o defendesse ou ficasse em silêncio. Pela primeira vez em anos, senti algo agudo subindo em meu peito. Não medo, não vergonha, mas fogo. Ryan, eu disse, minha voz carregando mais longe do que eu pensava ser possível. Você não apenas pegou um carro, você tentou me fazer parecer um tolo. Seus olhos me encontraram, sua mandíbula apertando. Você queria que eu ficasse aqui envergonhada na frente de todos. Você queria que eles rissem de mim. Minha garganta ardia, mas minha voz se tornou mais forte. Mas o único que parece patético agora é você. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que a música jamais fora. A mão de Ethan apertou a minha e o rosto de Ryan desabou em algo amargo, feio, encurralado, e pela primeira vez eu não desviei o olhar. O salão zumbia como uma colmeia depois que minhas palavras caíram. O rosto do meu irmão ficou escarlate, mas ele forçou uma risada oca. Patético! Sério, Darcy! Você está aí parada, deixando ele, seu marido, virar você contra seu próprio sangue. Isso é patético. Meu pulso rugia nos meus ouvidos. Por anos, Ryan controlou o salão com sarcasmo e arrogância. Mas hoje à noite, Ethan não estava recuando, e eu também não. A voz de Ethan era firme, mas afiada o suficiente para cortar vidro. Você envergonhou sua irmã pela última vez. Entregue as chaves, Ryan. Agora. Ryan enfiou a mão no bolso, a mandíbula rangendo. Ele balançou o chaveiro preto e elegante no ar, sorrindo. Quer? Ótimo. Aqui. Ele o jogou, mirando descuidadamente em direção a Ethan. Mas as chaves caíram no chão de mármore entre eles, altas como tiros. A multidão suspirou. Eu me encolhi com o som, o toque metálico ecoando no meu peito. Ethan não vacilou. Ele deu um passo à frente, pegou-as com calma medida e as colocou na minha mão. O gesto foi pequeno, mas poderoso. Ethan olhou diretamente nos meus olhos. Sua voz quente, mas firme. Isso sempre foi seu. Minha garganta apertou, lágrimas ameaçando cair. Mas antes que eu pudesse falar, Ryan soltou uma risada que arranhou como lixa. Vocês dois são ridículos. É um carro. Você sabe o quão estúpido isso parece? Você sabe quantas pessoas aqui acham que você está exagerando? O olhar de Ethan varreu o salão, captando olhos que rapidamente se desviaram. Se defender a dignidade da minha assumida esposa me faz parecer ridículo, disse ele. Então talvez o problema não sejamos nós. São todos que estão sentados aqui, assistindo ela ser desrespeitada. As palavras abriram o ar. Murmúrios percorreram as mesas. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Minha mãe lançou um olhar de aviso a Ryan, mas ninguém se moveu para defendê-lo. Pela primeira vez, Ryan estava sozinho. Respirei fundo, minha voz mais firme do que eu esperava. Você sempre faz isso, Ryan. Você pega o que não é seu, depois ri quando as pessoas te chamam para relatar a realidade. Você faz isso desde que éramos crianças. E toda vez a família desculpa. É o Ryan sendo o Ryan. Eu encarei os olhos dele, deixando toda a raiva queimar. Não hoje à noite. Hoje à noite todos veem você pelo que você é. O calor se espalhou pelo meu peito. Não mais vergonha, mas algo mais forte. Libertação. O sorriso de Ryan vacilou, mas ele apontou um dedo para mim. Cuidado, irmãzinha. Não se esqueça de quem sempre te salva quando você precisa de ajuda. Você acha que Ethan sempre estará por perto? Você acha que ele não vai se cansar do seu silêncio, da sua fraqueza? A mão de Ethan bateu na mesa mais próxima, fazendo os talheres chacoalharem. O salão congelou novamente. Chega! Sua voz caiu para um rosnado.
Você não tem o direito de insultar minha esposa, não aqui, nunca mais. A voz aguda da minha mãe interrompeu. Ethan, por favor, pare. Isso é um assunto de família. Não, Ethan retrucou, olhos em chamas. Isso é uma questão de respeito e termina hoje à noite. Senti o salão inclinar como anos de batalhas silenciosas, finalmente se inclinando para a bueira. Meu pai pigarreou, o rosto pálido. Ryan, murmurou ele, peça desculpas à sua irmã. As palavras pairaram pesadas no ar. Por um momento, até eu duvidei do que tinha ouvido. Meu pai, que nunca me defendeu, que sempre amenizou as coisas para Ryan, estava forçando-o a pedir desculpas. A mandíbula de Ryan se contraiu. Você está do lado dela, isso é insano. Sua risada foi aguda, mas sua voz rachou. Peça desculpas, meu pai repetiu, mais firme desta vez. Os olhos de Ryan passaram do meu pai para mim, para Ethan, o peso da multidão pressionando. Sua arrogância murchou ligeiramente. Seus lábios se curvaram, mas as palavras saíram amargas e forçadas. Desculpe. O pedido de desculpas pareceu oco, como cuspe no chão. Mas ainda assim, ouvi-lo me enviou um choque. Eu esperei a vida inteira para ouvir Ryan ser forçado à humildade. A mão de Ethan pressionou a parte inferior das minhas costas, me aterrando. Você não precisa aceitar, ele sussurrou, sua respiração quente contra minha orelha. Virei-me para Ryan, minha voz firme. Você não está arrependido, e eu não preciso do seu pedido de desculpas. O que eu preciso é que você entenda que não pode mais me pisar. Não com Ethan aqui. Nunca mais. Uma onda de murmúrios surgiu ao nosso redor, mais alta agora, como se a multidão não pudesse mais se conter. Vi meu primo cochichando com os olhos arregalados, minha tia balançando a cabeça. Minha humilhação se transformou em outra coisa, o desconforto deles, a percepção deles de que talvez eu não fosse a fraca, afinal. O rosto de Ryan se contorceu, mas ele não falou. Pela primeira vez, ele não teve resposta. A música recomeçou, mais suave agora, a banda preenchendo o silêncio de forma desajeitada. Mas a tensão permaneceu, pesada e afiada. Ethan se aproximou de mim, sua mão encontrando a minha, sua voz baixa para que só eu pudesse ouvir. Isso é apenas o começo, Darcy. Eles te subestimam há muito tempo. Vamos mostrar a eles quem você realmente é. E pela primeira vez em anos, eu acreditei nele. A festa continuou, mas o ar estava envenenado. Cada risada era tensa, cada sorriso frágil. No momento em que Ryan foi encurralado, a noite inteira mudou. As pessoas não estavam mais sussurrando sobre mim, estavam sussurrando sobre ele. Eu podia sentir os olhares nos seguindo, alguns com pena, a maioria atônita. Pela primeira vez na minha vida, eu não era quem encolhia sob seus olhares. Era Ryan. Ele se encostou no bar agora, segurando sua taça com muita força, forçando piadas altas para quem quisesse ouvir. Mas ninguém riu. O centro das atenções que ele sempre desejou havia se transformado em isolamento. Ethan passou o braço pela minha cintura, protetor, mas orgulhoso. Sua voz era baixa, apenas para mim. Olhe para eles, Darcy. Eles finalmente te veem. Não a sombra quieta, aquela que eles podiam pisar. Eles veem a mulher que se levantou e disse chega. Meu peito ardia, mas não de vergonha desta vez, com algo mais feroz. Eu nunca falei com ele assim antes, admiti. Você não apenas falou, Ethan murmurou. Você dominou o salão. As palavras ressoaram dentro de mim como um sino. Por anos, eu deixei a voz de Ryan ser mais alta. Deixei meus pais desculpá-lo. Deixei-me me misturar ao fundo. Mas hoje à noite, sob lustres de cristal e olhares julgadores, algo dentro de mim despertou. Do outro lado do salão, minha tia se aproximou de Ryan, sua voz aguda o suficiente para eu pegar pedaços. Você se humilhou. Sua irmã é mais forte do que você pensa. Você deveria ter sabido melhor. Os ombros de Ryan se enrijeceram, seu rosto escurecendo.
Seu olhar se voltou para mim, afiado, furioso. Meu estômago apertou. Aquele olhar não era mais constrangimento. Era uma promessa. Darcy! A voz da minha mãe cortou, quebradiça, mas composta. Ela alisou o vestido, tentando manter a dignidade como uma máscara. Isso não poderia ter sido resolvido em silêncio? Você causou tanto drama, Ethan respondeu antes que eu pudesse. Drama acontece quando as pessoas encobrem desrespeito. Darcy não causou nada. Ryan causou. Ela apenas se recusou a participar. Os lábios da minha mãe se apertaram. Você não entende as dinâmicas familiares. Eu entendo respeito. Ethan cortou, calmo, mas afiado. E eu nunca vou me desculpar por exigi-lo para minha esposa. A palavra esposa atingiu pesadamente no ar. Eu fiquei mais ereta ao lado dele, mesmo enquanto minha mãe se afastava, murmurando baixinho. Pela primeira vez, eu não me apressei para amenizar as coisas. A banda tocou mais alto, tentando distrair da tempestade, mas os sussurros não paravam. Os amigos de Ryan evitavam seus olhos. Meu pai evitava os meus. E pela primeira vez, eu não me importei. Desculpei-me para a varanda, precisando de ar. O vento noturno estava fresco em minha pele corada, carregando a música abafada de dentro. As luzes da cidade se estendiam amplas e infinitas como possibilidade. Ethan me seguiu, sua mão roçando a minha. Você foi incrível lá, disse ele. Minha voz rachou. Eu não me sinto incrível. Sinto raiva, como se anos de ser ignorada tivessem desabado de uma vez. Isso não é raiva, Ethan disse suavemente. Isso é clareza, você finalmente vê seu valor. Virei-me para ele, meu peito apertado. E se eles nunca me respeitarem? E se Ryan encontrar uma maneira de distorcer isso e me fazer parecer pequena de novo? A mandíbula de Ethan apertou. Então nós garantimos que ele não terá a chance. Já coloquei as coisas em movimento, Darcy. Aquele carro foi apenas o começo. Há mais coisas que eles não sabem. Meu coração deu um salto. Seu tom era calmo, mas havia peso nele. Algo não dito. Procurei em seus olhos. O que você quer dizer? Antes que ele pudesse responder, as portas da varanda se abriram. Ryan entrou, seu sorriso forçado, olhos brilhando com veneno. Bem, ele arrastou, voz pingando de zombaria. O casal feliz aqui comemorando seu grande momento. Ethan não se moveu. Seu braço apertou em volta de mim. Volte para dentro, Ryan. Ryan riu, mas o som foi vazio. Você acha que isso muda alguma coisa? Você me humilha na frente de todos. E o quê? De repente, Darcy é a heroína? Por favor, ela sempre será a Pão quieta, a esquecida. E quando você terminar de interpretar o cavaleiro de armadura brilhante, Ethan, ela estará de volta onde pertence, na minha sombra. As palavras queimaram quente sob minha pele. Mas pela primeira vez eu não encolhi. Dei um passo à frente, minha voz afiada o suficiente para cortar. Não, Ryan, ele é quem está nas sombras agora. Seu sorriso vacilou. Eu o encarei, firme e sem vacilar. Você construiu sua vida me derrubando, mas hoje à noite todos viram a verdade. Você não é forte, você está desesperado. E quanto mais você tenta me pisar, mais fraco você parece. O silêncio se estendeu. A mandíbula de Ryan trabalhou, mas nenhuma palavra saiu. A mão de Ethan encontrou a minha novamente, sua voz firme. Você a ouviu. Volte para dentro. Pela primeira vez, Ryan obedeceu. Ele se virou bruscamente, voltando para a festa seu orgulho em farrapos. Eu expirei, meus joelhos fracos. Mas Ethan me estudou. Isso, ele sussurrou, um leve sorriso tocando seus lábios. Foi o som de uma mulher que se recusa a ser invisível por mais tempo. E pela primeira vez eu acreditei nisso. Mas no fundo, eu sabia que isso não tinha acabado. O olhar de Ryan prometeu isso. Ele não tinha terminado. E da próxima vez as apostas seriam ainda mais altas. A noite se arrastou, mas a tempestade de Ryan não tinha acabado. Eu a senti em cada olhar de lado que ele lançava pelo salão,
em cada palavra murmurada que chegava aos meus ouvidos. Ethan permaneceu perto, calmo, mas alerta, sua mão nunca longe da minha. Quando a festa diminuiu, a tensão crepitava mais espessa que o perfume no ar. Os convidados foram embora, sussurrando sobre a cena que testemunharam. Mas enquanto nos dirigíamos para a saída, Ryan bloqueou nosso caminho, sua mandíbula apertada, seu sorriso venenoso. "Você acha que ganhou hoje à noite?" Ele sibilou, sua voz baixa para que só nós pudéssemos ouvir. "Mas isso não acabou, Darcy. Você vai se arrepender de me fazer parecer fraco." Eu congelei, meu estômago se contorcendo. Por anos, esse tipo de ameaça me silenciava, me fazia fugir. Mas não hoje à noite. Ethan se adiantou, mas eu levantei minha mão, parando-o. Minha voz saiu firme, clara. "Não, Ryan. Você é quem vai se arrepender porque hoje à noite todos finalmente viram a verdade. Você não me assusta mais." Seus olhos se estreitaram, mas as palavras atingiram mais forte do que qualquer empurrão poderia. Ele deu um passo para trás, murmurando algo para si mesmo, e então se afastou, seus ombros rígidos de derrota. Lá fora, o ar noturno me envolveu, fresco e libertador. Pela primeira vez em anos, eu não me senti como se estivesse saindo de um evento menor do que quando cheguei. Eu me senti mais alta, mais forte. Ethan abriu a porta do carro para mim, sua expressão suavizando enquanto eu entrava. Assim que ele se juntou a mim, sua mão encontrou a minha novamente, firme e aterradora. "Você foi impecável", disse ele baixinho. "Você sabe o quanto estou orgulhoso de você?" Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas não eram mais de vergonha. Eram de alívio, de liberação. "Pela primeira vez, Ethan", sussurrei. "Eu não apenas sobrevivi a ele, eu o enfrentei." Ele apertou minha mão. "E você nunca mais terá que fazer isso sozinha." Enquanto o motorista se afastava, as luzes da festa desapareceram atrás de nós. Meu reflexo na janela não era a mulher tímida que eu sempre via. Era alguém mais afiada, mais firme, alguém finalmente livre. Mas o momento não era apenas sobre Ryan, era sobre mim. Sobre finalmente escolher não ser mais o alvo silencioso da família. Sobre perceber que eu tinha uma voz que valia a pena ser ouvida. Na manhã seguinte, mensagens de parentes inundaram. Alguns ofereceram desculpas, estranhas e atrasadas. Outros enviaram admiração silenciosa, dizendo que desejavam ter tido coragem de chamar Ryan para a realidade anos atrás. Pela primeira vez, eu não era invisível. E quando Ryan finalmente me mandou uma mensagem, uma única linha amarga que dizia: "Você vai se arrepender disso", eu não tremi, não chorei. Simplesmente a deletei porque a verdade era clara. A única pessoa se afogando em arrependimento era ele. Ethan me observou largar meu telefone e sorriu com conhecimento. "Você mudou, Darcy, e combina com você." Aproximei-me dele, o peso saindo dos meus ombros. "Não", eu disse suavemente. "Eu não mudei. Eu apenas parei de deixá-los me enterrar." A cidade seguiu em frente lá fora pela janela, mas lá dentro eu senti algo que não sentia há anos: paz. E pela primeira vez na minha vida, eu soube que este não era apenas o fim do controle de Ryan. Era o começo de mim.